Bom, está aqui agora para mais esse encontro, visando aí concluir o módulo 5, que trata da arrecadação dos bens, do pedido de restituição, dos embargos de terceiro. Bom, quando se fala de auto-arrecadação, ultimamente a gente já tem ali a ideia de que se trata de um processo falimentar. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor como funciona a auto-arrecadação e esses pedidos de restituição e os embargos de terceiro, é importante novamente contextualizar o que é falência. Né? Então, sempre lembrando que a ideia de falência é de um processo de execução coletivo, né? Que todos os credores, mesmo processo, simultaneamente exercem seu direito de crédito e vão receber de acordo com a sua ordem de preferência e a classificação dos seus créditos previstos na própria lei 11.101. Bom, mas no momento em que o juiz decreta a falência, com fundamento naquelas hipóteses motivadoras da falência que estão descritas no artigo 94 da lei, seus incisos 1, 2 e 3, então, breve recapitulação. O artigo 94, inciso 1, ele trata ali de títulos de crédito ou títulos executivos que somados ultrapassem o valor de 40 salários mínimos. Né? E o inciso 2 já trata das execuções frustradas, né? Aí, independente do valor, e o inciso 3 ele traz várias circunstâncias que, uma vez sendo praticadas pelo devedor, autorizam o pedido de falência e, consequentemente, a decretação. O inciso 3 do artigo 94 está muito mais ligado à fraude. Né? Bom, presentes as circunstâncias, né, levando em consideração também a possibilidade até do pedido de autofalência, não tão comum, mas possível, você tem aí o cenário para que o juiz decrete a falência. Ao decretar a falência, conforme eu já mencionei no nosso encontro anterior, um dos elementos essenciais da sentença é a nomeação do administrador judicial. E o administrador judicial, de acordo com o artigo 21 da mesma lei, sempre aqui quando eu falo da lei, sempre a lei 11.101 de 2005, que eu estou me referindo, né, com as suas devidas atualizações legais. É uma obrigação da sentença nomear o administrador, e o administrador, por sua vez, tem uma série de obrigações que ele deve observar, tanto na recuperação como na falência. E uma das obrigações de extrema relevância do administrador judicial na falência é a arrecadação dos bens do falido. Então, todos os bens do falido, quando ocorre a decretação da falência, um efeito imediato é que o devedor perde o poder de dispor sobre os seus bens. Eu costumo dizer que a arrecadação desses bens eles têm o efeito de constrição judicial sobre os bens do devedor, ele perde essa disponibilidade. E todos esses bens, então, eles são arrecadados pelo administrador judicial. Perdão. O administrador judicial ele vai elaborar um documento que se chama auto de arrecadação. Nesse auto de arrecadação, qual é o auto de arrecadação perfeito do ponto de vista da análise? Aquele auto de arrecadação que o administrador judicial ele elenca todos os bens do devedor e também procede à avaliação de todos esses bens. Se ele não tiver condições de capacitação técnica para proceder à valoração, ele deve se valer de profissionais que o façam. Ele tem essa prerrogativa prevista na própria lei. Feito o auto de arrecadação, então esse documento vai servir de base para toda a realização do ativo, né, por parte do falido. Quando eu digo realização do ativo, é justamente os bens que serão vendidos, alienados ou adjudicados pelos seus credores, para que então ocorra ali a satisfação dos créditos da falência. Né? Então, o auto-arrecadação é um documento importante, um documento base. E ele é composto por esse inventário de bens que o artigo 110 da lei ele enumera quais são os critérios e quais são os bens que são objeto de arrecadação. Importante considerar que os bens deterioráveis ou de difícil guarda, o artigo 113 da lei ele já autoriza a possibilidade aí de serem vendidos antecipadamente. Né? Então, o próprio administrador ele poderá se utilizar dessa faculdade da lei, ouvido o comitê e o próprio falido
para que assim proceda, né? O falido, é importante essa consideração, porque o falido não é porque ele é falido e que ele perdeu o poder de dispor sobre os bens, que ele não merece ser ouvido em determinadas circunstâncias da lei. Inclusive, até para proteger os direitos dele, a lei faculta em várias situações que o falido se manifeste, inclusive na arrecadação dos bens. O auto-arrecadação ele também merece atenção do falido no seu acompanhamento e até na sua valoração, na avaliação dos bens. Mas existem também circunstâncias que devem ser observadas quando se forma essa arrecadação dos bens. Existem bens que também, pela condição de absoluta impenhorabilidade, não serão arrecadados. Então, toda vez que um bem, de acordo com a nossa legislação, e sempre lembrando que o nosso Código de Processo Civil é fonte subsidiária da Lei 11.101, toda vez que esse bem for considerado impenhorável, ele também automaticamente e consequentemente ele não é objeto de arrecadação. Importante, isso está bem claro no artigo 108, parágrafo 4º da lei. Bom, mas a partir do momento então que a gente tem esse cenário fechado da arrecadação, do aguardo dos bens, lembrando, né, que a arrecadação dos bens ela é uma obrigação do administrador judicial, mas também a sua guarda, né, a sua conservação, a sua manutenção. É também um ônus do administrador judicial isso. Então, ele deve se cercar de todos os elementos necessários para que isso seja atingido, seja garantido. Então, o ônus é dele, a responsabilidade é dele. Então, feita a arrecadação, a guarda e a conservação desses bens, consolidados no auto de arrecadação, é que você passa, então, a ter esse documento como auto-arrecadação, com um bem base, um documento base, melhor dizendo, que servirá ali de realização do ativo, mas a partir disso você pode ter novas situações jurídicas que merecem atenção, que constam na nossa ementa através das terminologias pedido de restituição e embargos de terceiro, né? Duas medidas judiciais que passam a ser analisadas agora. Como assim pedido de restituição ou embargos de terceiro? Bom, as circunstâncias são bastante claras em que é previsto uma ação ou outra. Mas o pressuposto é o seguinte, numa linguagem simples, objetiva e clara. Houve arrecadação de um bem que, em verdade, não é do devedor. Não pertence ao devedor. Não pertence, não é um direito dele. Mas circunstancialmente foi arrecadado pelo administrador judicial, porque em tese, por exemplo, estava na posse do devedor naquele momento. Agora falido, né? A partir desse momento em que um bem, por exemplo, seu, de sua propriedade, consta num auto de arrecadação, como que eu posso reaver essa posse? Como que eu posso recuperar esse bem? Esse bem não merece estar lá. Lembrando, uma vez arrecadado, ele passa a fazer parte do acervo da massa falida. Então, como é que eu retiro ele desse acervo? Bom, através do pedido de restituição. O pedido de restituição ele está previsto na lei a partir do artigo 85. E, basicamente, o que ele visa? Ele visa justamente que aquele que se visualiza e consegue comprovar que é proprietário de um bem arrecadado pelo administrador judicial para formar o auto-arrecadação, ele tendo como esse pressuposto de comprovação de que ele é o titular daquela propriedade, de que ele consegue comprovar essa propriedade, decorrente de um direito real ou do contrato, ele é legitimado a propor esse pedido de restituição. Esse pedido de restituição, então, ele de forma muito clara, ele visa propiciar aquele que reclama, aquele que propõe esse pedido, a recuperação da posse do bem arrecadado e em posse, nesse momento, do administrador judicial, melhor dizendo, da massa falida. Esse pedido de restituição ele é articulado junto ao juízo da falência. O juízo é o juízo da falência. E o juízo, então, ao receber esse pedido de restituição, ele vai processá-lo, dando vistas ao administrador judicial, ao devedor,
para depois proferir sentença. Bem, então, o que é importante nesse momento, fica claro que nesse nosso encontro, né, para que vocês que estejam ouvindo e muitas vezes não têm tanta intimidade com esse tema. Pedido de restituição é cabível quando um bem de minha propriedade é arrecadado, consta no auto de arrecadação e eu tenho que recuperar a posse. Pedido de restituição. Bom, um pedido de restituição ele tem como esse pressuposto a arrecadação e a comprovação de que eu sou titular desse bem, que eu sou o proprietário dele. Ótimo. Entendi, José. Entendi muito bem em que situação isso ocorre. Entendi que a arrecadação do bem ele representa basicamente ali que ele caracteriza uma constrição judicial sobre o patrimônio da executada, mas esse bem não é ou não pode ser objeto de constrição porque ele me pertence. Então, articulo o pedido de restituição. Então, os pressupostos é que a coisa arrecadada em poder do falido seja devida àquele que articula o pedido de restituição em virtude de um direito real, ou então que seja devido àquele que detém a sua propriedade em função de contrato. Né? Um exemplo, por exemplo, é o próprio leasing. O processamento, então, é de acordo com o artigo 87 da lei, e, uma vez havendo decisão, sentença a respeito, a parte que desejar se insurgir em relação a essa sentença deverá articular um recurso de apelação que é recebido sem efeito suspensivo. Quanto tramita o pedido de restituição, na verdade, há a indisponibilidade desse bem. Então, quanto tramitar o pedido de restituição, quanto não houver o trânsito julgado, esse pedido, o bem arrecadado não pode ser objeto de asta pública, de alienação, de adjudicação, fica indisponível. E o administrador judicial, obrigação que está prevista entre as que ele detém, deve zelar e conservá-lo durante a tramitação do feito. Mas e os embargos de terceiros? Bom, eu já entendi quando é que cabe o pedido de restituição, claro, o pedido de restituição tem como base ali o que constar na auto-declaração, não estou na posse do bem, mas eu sou o proprietário, sou o titular dele. Mas os embargos de terceiro, eu não entendi muito bem quando é que ele vai ser cabível, né? Bom, os embargos de terceiro, se você for analisar a Lei 11.101, folhear, você vai encontrar só uma referência bastante básica no artigo 93 da Lei 11.101, em que ali está dito que quando não for cabível o pedido de restituição, cabe embargos de terceiro. Tá, não avancei muito, José, poderia me esclarecer? Posso sim. Verdade é assim. Pense na seguinte circunstância. Primeiro, que você está na posse do bem. Você está na posse. Mas circunstancialmente, esse bem que você está na posse consta no auto de arrecadação. Uma vez constando no auto de arrecadação, você tem ali uma ameaça, uma turbação, uma ameaça de turbação ou esbulho à sua posse. Então, de fato, se você está na posse do bem, não cabe pedido de restituição. Mas você tem uma ameaça no direito, você tem uma ameaça ali à sua posse. Como é que você instrumentaliza o direito de preservar e resguardar essa sua posse? Por exemplo, aí seria um caso de oposição, então, de embargos de terceiro junto ao juízo da falência. Então, é bastante claro, sob o ponto de vista aí de interpretação sistemática, esse procedimento. Tá? Então, lembrando, pedido de restituição, eu quero reaver a posse. Eu tenho ameaça na posse, embargos de terceiro. Em ambos os casos, eu tenho que ter uma análise criteriosa do que consta no auto de arrecadação. O bem está lá rolado? Tá. Estou na posse, embargos de terceiro. Não estou na posse, pedido de restituição. Isso é uma forma aí simplista, mas que dá certo de você verificar quando é cabível um outro pedido. Lembrando que ambos, claro, articulados perante o juízo da falência. Lembrando que os embargos de terceiro, então, você vai observar todos os requisitos que a eles são inerentes de acordo com o nosso Código de Processo Civil. Bom, bem, penso que dessa forma a gente venceu essa parte da ementa, nesse encontro, esses minutos que eu dediquei para tentar esclarecer isso melhor para vocês. E espero que eu tenha atingido aí a finalidade. Obrigado pela atenção e voltamos aí
próximo encontro, em continuidade às emendas do curso. Obrigado.